Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma vez mais temos a oportunidade de estudarmos lições franqueadas por Jesus, as quais são de suma importância à nossa vida. O Evangelho é o roteiro seguro para o nosso dia a dia. O Evangelho é a receita para a aquisição dos remédios adequados à cura de nossa alma. Então, queridos irmãos, somos verdadeiramente privilegiados. Privilegiados por quê? Por podermos estudar essa doutrina esclarecedora, uma doutrina consoladora, uma doutrina que não impõe nada a quem quer que seja. Ou seja, doutrina fiel aos ensinos de Jesus. Que possamos nós, queridos irmãos, na noite de hoje, levarmos daqui aquilo que aqui viemos buscar. Todos nós aqui viemos na noite de hoje com objetivos, bem sabemos, né? Então, vamos beber dessa água. Aquela água que Jesus ofereceu àquela samaritana, né? Então, meus irmãos, vamos com um só propósito: ligarmos o nosso pensamento a Jesus. Como bem vimos no momento primeiro da reflexão da noite, da necessidade de policiarmos as nossas ações, os nossos procedimentos, o nosso pensamento. E como Emmanuel diz na lição da noite, que se nós consumirmos alimento estragado, com certeza experimentaremos algo de ruim no nosso corpo, uma doença. E o nosso espírito também assim o é. Ele precisa se alimentar. E o nosso espírito se alimenta com a prática do bem, a vivência do bem, a exemplificação do bem. Tivemos oportunidade de falar na noite de hoje. Como diz o apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então tudo é permitido para nós aqui no planeta Terra. Tudo é permitido, mas será que tudo que é permitido é válido? Pensemos nisso, né? Para que possamos caminhar, para que possamos ser felizes, para que possamos ser alegres, para que possamos ser humanos. Nós somos humanos. E a lição que nós trouxemos para a noite de hoje, também uma lição de Paulo. É uma lição que chama muito a atenção a todos nós. Como somos? Como nós agimos no nosso dia a dia? O que Deus, o que Jesus fez, criou a todos nós, a terra, os outros planetas, a água, enfim, tudo. Nós. Então, uma vez mais, nós vamos iniciar a nossa reflexão na noite de hoje dizendo que hoje nós não vamos pedir nada a Jesus, nada a Deus. Porque nós somos pedintes inveterados. Nós só sabemos
pedir. Nós só sabemos pedir. E Paulo já mostrou o caminho para nós quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que ele diz: em tudo dai graças ao Senhor. Como somos? Nós somos gratos por tudo que temos. Onde está a nossa gratidão? Então chegou o momento, meus irmãos, eu acho que temos que começar a agradecer tudo que temos e detemos, vemos, sentimos. Agradecer. Então nós precisamos, saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede todo o dia. Agradecer a Deus por tudo que passamos, enfrentamos na nossa vida. Os momentos felizes e os momentos não felizes. Agradeçamos primeiramente pela vida, pela própria vida, que nos foi dada, para que pudéssemos de alguma forma evoluir. Mas evoluir no quê? Nós estamos aqui no planeta Terra para evoluirmos espiritualmente. Nós aqui no planeta Terra, nós estamos super evoluídos, intelectualmente, mas moralmente, ouso dizer, somos ainda trogloditas, ou seja, homens das cavernas. Nós paramos para pensar na nossa vida? Mas nós vamos, lá adiante voltamos a esse evento. Vamos agradecer, meus irmãos, pelo ar que nós respiramos. O ar que respiramos. Parece tão insignificante, é? Imaginemos nós se houvesse um probleminha na distribuição do ar, ou Deus resolvesse fechar a torneirinha lá por 2 minutos, 3 minutos, como seríamos? Quantos de nós sobreviveria? 2 minutinhos, mas nós ainda não temos a coragem bastante acreditar. Senhor, obrigado pelo ar. E olha que nós não estamos pagando o ar ainda, né? Pela água que nos serve. Nosso corpo, bem mais que a metade, é água. Salvo engano, 73% é água. Mas nós não agradecemos. Nós poluímos os nossos mananciais. Nós exterminamos as nossas nascentes, como eu cansei de ver por esse Mato Grosso afora. Nós agradecemos os alimentos. Sem eles, nós não vivemos. Ao menos essa carcaça. Nós agradecemos. Nós agradecemos tudo aquilo que a natureza nos oferece. Olhemos a natureza. As árvores amigas. Nós agradecemos. Pelos frutos. Agradecemos. Pelas aves que gorjeiam e saltitam nas árvores. Levanto, acordam de manhã cantando e vão dormir cantando. Não há ciúme entre as aves. Não há ódio.
Não há doença entre as aves, a não ser aquelas que adoecem por circunstâncias oferecidas pelos seres humanos. Todas são iguais. Até as pintinhas são iguais. Tu não vai encontrar num canarinho pintas diferentes, nem numa arara. Mas nós não agradecemos. Muitas vezes reclamamos com os gritos estridentes das araras que estão na cidade. Por que elas estão na cidade? Porque não tem mais onde elas estar. Elas vêm para a cidade porque ao menos aqui elas têm um pouco de sossego. Agradecer pelo vento que sussurra. Nós agradecemos? Pelas flores. As flores. Nós plantamos uma flor. Tem gente que gosta, sim. Mas nós plantamos em qualquer lugar uma flor. O perfume que ela exala. A flor é tão boa, por assim dizer, para melhor entendimento, que se você pegar uma rosa e estraçalhá-la com as mãos, ela ainda te agradece, deixando as suas mãos perfumadas. E nós? E nós? Nós agradecemos pelo sol, que é tão necessário para a vida, que fornece aquela vitamina que nós tanto precisamos, que nos aquece. O sol é perfumado, meus irmãos. É nós que não queremos. Experimente os raios solares da manhã, coloca num travesseiro, no sol, deixa lá 20, 30 minutos e depois leve. Vocês vão perceber que o sol não se contamina, meus irmãos. O sol frequenta todos os locais, no bom, no ruim, no pântano, e não se contamina. Mas nós não agradecemos o sol. A beleza dos rios, das cachoeiras, dos mares e oceanos. Nós não agradecemos. Nós poluímos. Agradecer os animais que alegram a nossa casa. Mesmo os animais selvagens da floresta, eles têm a sua utilidade. Eles ajudam no equilíbrio. Vamos agradecer pela família que temos. A família que temos. Pelo lar. Mas muitas vezes nós dizemos, você diz isso, mas você não sabe a família que eu tenho. Minha esposa, meu marido, meus filhos, meus cunhados, enfim, né? Mas, meus irmãos, nós já sabemos que Deus permite que os inimigos de ontem se reúnem no mesmo local para que possam reatar o amor, para que possam resgatar as dívidas de amor de ontem. Emmanuel diz, a família é o cadinho, e cadinho é o local que se queima o ouro bruto para tirar as impurezas. Não há família assim, que tem anjinhos lá, não. Não, tira isso da cabeça. Aqueles que estão conosco, nossos filhos hoje, né? São aqueles que nós menosprezamos ontem, colocamos em caminhos não recomendados e hoje dão trabalho para nós, segundo a nossa ótica, mas estão aí para nosso exercício da paciência, da compreensão.
E ai daquele que querer fugir disso. Ai daquele. Pagará um preço muito caro, tanto na erraticidade quanto na próxima encarnação. Dizia o doutor Ariel, muita gente bem conhece, a mochila é sua. Não adianta você querer jogar a mochila lá, tu vai ter que vir buscar numa situação, talvez mais difícil, mas é sua. Eu não aguento mais essa mulher, eu vou largar. Tudo bem, larga agora, mas vai voltar numa outra, numa situação pior. Então aguenta ela agora, nessa mesmo, né? Aguenta. Meus irmãos, o que é nosso, é nosso. E Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Hoje nós estamos passando aquilo que nós merecemos passar. Deus não vai permitir que algo aconteça sem que nós mereçamos. Nós temos que pôr isso na cabeça. E o dia que nós colocarmos isso, passarmos a refletir, aceitar com resignação, nós vamos parar de sofrer e a vida vai continuar. Ou achamos nós que Deus vai dar algo a nós que nós não merecemos, meus irmãos? Aí Deus não seria soberanamente justo, bom, amoroso. Esses são os agradecimentos primeiros. Nós temos que agradecer, meus irmãos, as dificuldades, porque as dificuldades são elas que fazem com que nós progredimos. Surge um problema na medicina, por exemplo. Os cientistas, trabalham, até a vida deles às vezes é posta em risco, mas eles buscam. Então toda dificuldade, ela é necessária para que possamos crescer. São os problemas que nos obrigam a raciocinar. Então vamos agradecer. Que triste seria se nós não tivéssemos nada que pensar. Eu digo sempre, que triste seria para o belo se não tivesse o feio. O que seria do feio se não tivesse o belo? Ainda tem alguém que prega que todo mundo devia ser igual na vida aqui secular, trabalho. Todo mundo devia ganhar a mesma coisa, ter toda a mesma casa, tudo. Seria uma monotonia. Uma monotonia. É a mesma coisa. Com todo respeito, mas certas religiões dizem que você morre, vai para o céu e fica tocando flautinha lá na eternidade. Não dá, né? Ou acha que Jesus hoje está em ociosidade? O próprio Evangelho diz, quando Jesus foi questionado pelos judeus à época, quando ele estava trabalhando no sábado, porque o judeu não aceita, né? Aí Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O sábado foi feito pelo homem e para o homem. Então nós estamos aqui, meus irmãos, é para trabalharmos no bem, fazer o bem e sem olhar a quem. Nós temos que agradecer a fé que nós temos hoje, ou seja, é católico, protestante, espírita, essa fé, no caso, a raciocinada, que faz com que nós conseguimos abrir nossos olhos, e Jesus mesmo informar, conheceis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Dessa ignorância milenar, meus irmãos, milenar. Então, meus irmãos, vamos agradecer. Eu vou ler agora a lição 155 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Chico. Começa. Saibamos agradecer
tudo que o nosso Pai nos concede a cada dia. E Emmanuel diz, a largueza da vida. O que é a largueza da vida? É o período nosso do nascimento e vai indo, né? O ar abundante, né? Nós já falamos. A graça da locomoção. A alegria de podermos nos locomover, ir no lugar A, no lugar B. E nós muitas vezes reclamamos disso, daquilo. E aquele que não consegue se movimentar. Aquele que daria tudo para poder se virar numa cama. A faculdade do raciocínio, de pensarmos, de vermos o que é o certo e o errado. A alegria de ver, enxergar. Será que nós agradecemos isso? Experimentemos colocar uma venda nos nossos olhos aí na rua. Alguém deixa nós lá com uma venda, dá uma meia volta só para, né? O prazer de ouvir, meus irmãos. O tesouro da palavra. Podermos falar com as pessoas. Antes era mais difícil, mas hoje, no mesmo minuto, nós falamos com qualquer lugar do mundo, através das plataformas, um celular, uma chamada de vídeo. Ontem nós sabíamos as dificuldades, mas hoje, o privilégio do trabalho, nós podermos trabalhar, seja que trabalho for, do mais simples, o mais, né, segundo a nossa ótica, porque a Deus todo o trabalho é digno e igual. O dom de aprender. Todos nós podemos aprender. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Há, sim, preguiça mental. Porque o número de neurônios, todos nós temos aproximadamente. Que Emmanuel diz mais aqui, ó. A mesa que nos serve. Como vemos a mesa que é posta para nós, no nosso lar, ou em outro local quando convidado? A maioria das vezes tem crítica, né? O pão que nos alimenta, o pano que nos veste, agradecemos? A conversação com um amigo ou do amigo, como é bom falar com alguém. Nós temos médicos aqui dentro, mas eu falei esse fim de semana numa determinada casa aí que nós estivemos, Casa Espírita, e eu disse que se os médicos pudessem, numa consulta, estender a conversação com o paciente, ele praticamente curaria. Mas ainda há aqueles que não se dignam levantar os olhos, e eu sou testemunha. E há aqueles que fazem verdadeiros milagres, dando 1 ou 2 minutos. Por quê? Nós chegamos frente a um profissional da medicina que nos merece todo o respeito, fragilizados. E uma palavra amiga vale mais que uma benzetacil, né, doutor André? Quer dizer, é isso. Mas nós não temos mais tempo. Lê do engano. Nós temos tempo que as 24 horas continuam sendo as 24 horas. Os 2.440 minutos é a mesma coisa, continua a mesma, somos nós que não achamos tempo.
Muitas vezes eu já disse, se você quer que alguém resolva um problema para você, procura a pessoa mais ocupada. Porque aquela que não tem nada para fazer, tu vai chegar e diz, deixa para lá, depois eu resolvo. Qual é o outro? O aconchego do lar. Por melhor que seja o local, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas quando você chega à sua casa, diz, graças a Deus, né? Não tem, pode ser um palacete ou uma casa humilde, como diz os espíritos, um pequeno tugúrio. Então vamos agradecer as 4 paredes que nós temos, vamos agradecer o dever da família. A família está tão fragilizada nesse século. Uma vez mais eu ouso dizer aqui, nunca se viu tanto órfãos de pais vivos, e nunca se viu tanto idoso ou idosos pelas ruas jogadas e nas casas de recolhimento. O doce dever da família. É Emmanuel que está dizendo. O doce dever. Nós agradecemos aquelas mãos desconhecidas que se entrelaçam nos esforços de suprir-nos a refeição e o agasalho. Digamos, quando a gente não está em condições, aquela mão que leva o alimento, aquela mão que seca o nosso corpo, aquela enfermeira, um enfermeiro, num hospital. Mas não, nós muitas vezes, em vez de agradecer, nós dizemos assim, tu não está fazendo nada mais, nada menos que a sua obrigação. Vamos agradecer. O que diz mais? O contentamento de construir para o futuro nosso, o futuro do espírito, porque o material nós já construímos tudo que tinha que construir. A renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão aos céus. Emmanuel continua. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos de Deus nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas existências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Então, tudo que ocorre na nossa existência, na nossa vida, é programado, é nosso. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Vamos agradecer. Vamos agradecer, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Vamos agradecer esse corpo que nós temos. Se nós soubéssemos o que a engenharia espiritual precisou para elaborar esse corpo, que nós continuamos a estragar, só para o nosso espírito, por exemplo, foi 1 bilhão e 500 mil anos. Uma curiosidade, nós sabemos, nós temos veias, artérias e vasos, né? Nós temos ideia quantos metros, quantos quilômetros nós temos de artéria que o sangue... Temos ideia? Quantos quilômetros? Temos ideia? Se colocarmos em linha reta, dá para dar 2 voltas no planeta Terra.
E se alguém for procurar na técnica, aí é em torno de aproximadamente 96 mil quilômetros de vasos. E se alguém estiver duvidando desse que está fazendo o estudo, eu remeto à leitura numa obra de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco. Cada centímetro quadrado do nosso corpo tem 200 metros de veia. Isso são apenas uns detalhezinhos. Como é o nosso fígado? E o que nós fizemos com ele? Então, queridos irmãos, vamos agradecer o que temos, essa visão, isso, aquilo, tudo que nós temos. Vamos agradecer, vamos parar de pedir, mas vamos agradecer e pedir a Deus que possamos vencer essas dificuldades criadas por nós, porque nós sofremos, segundo Raul Teixeira, porque queremos. Nós sofremos porque nós queremos. Raul Teixeira. Aprendamos a agradecer, e se nós formos gratos, com certeza a nossa vida passará a ser um pouquinho, como dizem aí no nosso dia a dia, um pouquinho mais light. Sejamos felizes. Nós estamos aqui na terra para ser feliz e não para estar triste, enferrujado o dia inteiro. Dificuldades todos nós temos, porque o planeta Terra é de provas e expiações. Nós não estamos aqui no planeta Terra para fazer piquenique. Enganam-se aqueles que estão querendo enganar ali fora. Eles estão se enganando. O dia chegará. É o que diz o apóstolo Paulo. Cada um irá dar conta da sua administração. E quando nós chegarmos à vida espiritual, que fizeste com os dons que eu te dei, meu filho? Que Jesus nos abençoe e possamos nós assimilar e colocar em prática aquilo que Jesus diuturnamente tem nos ensinado. Muita paz, Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.